Bom dia! Começando aqui, mais um encontro do Clube Unipaz, o tema culpa materna, um tema aí que abala tantas mulheres e, inclusive, tantas famílias, né? Estamos deixando o pessoal aqui estar entrando. Imer, acho que podemos começar. Já? Muito bem. Olá, pessoal, bom dia, então. Bom dia. Vamos falar hoje sobre o sentimento de culpa, que é uma das coisas que mais atormenta a vida das pessoas, mais lhes causa problemas para elas e para suas relações. O sentimento de culpa, como todo sentimento, ele faz parte da natureza humana. Por isso que falei sentimento de culpa atávico. Ele é herdado, nós não sabemos onde começa isso, mas ele vem com a humanidade. É interessante que a gente observa o sentimento de culpa até mesmo em cachorro. Eu nunca vi pesquisa de etologia dizendo se é natural deles ou é consequência do convívio com o ser humano, eu não sei qual origem, mas o bicho tem sentimento de culpa também. Depois eu explico como que ele se manifesta. Mas o importante é entender que o sentimento de culpa, então, nós temos atávico assim, como uma tendência natural do ser humano a se sentir culpado quando faz algo que causa dano a outra pessoa ou a outro ser. É uma tendência natural do ser humano. Por quê? Porque tem uma finalidade. A finalidade do sentimento de culpa é o equilíbrio das relações sociais, das relações com outras pessoas, no sentido de que as pessoas devem se sentir culpadas quando causam dano ao outro. Então, a natureza nos deu essa qualidade para que a gente tenha um equilíbrio nas relações sociais. Isso é o que a natureza nos deu. Mas o que acontece? Aí é que entra a questão das mães fortemente. A criança, a mãe, tem a tendência a sentir culpa. Ok, muito bem. Mas ao longo da história, em algum momento, algumas pessoas que lideravam, que dominavam, perceberam que podia manipular as pessoas para que elas sentissem culpa de coisas que talvez não tivessem, para que tivessem poder sobre aquelas pessoas. Isso é muito importante. Culpa tem muito a ver com o sentimento de poder. E então o que acontece? Quando o poder descobre que pode gerar sentimento de culpa nas pessoas, ele começa a explorar, fortalecer isso, de tal forma que as pessoas que se sentem culpadas, elas se tornam vulneráveis e facilmente objeto de dominação e passam a trabalhar para o sistema de poder. Então, se nós temos o sentimento atávico que todos nós temos, né, que não é só da mulher, é do ser humano, e aos poucos o poder começa a explorar isso. Então, o que acontece? Criou-se excesso de regras, que eram impossível de ser cumpridas, de tal forma que as pessoas subinformadas, mal informadas, se achavam na condição de devedoras e serviam o sistema. O excesso de regras
que hoje nós estamos passando um momento crítico na sociedade, se criando excesso de regras. Eu vejo as mães sofrendo, a mãe já sai da maternidade com culpa porque tossiu, não é? Então, assim, ela está sentindo que é tanta regra para se cumprir que fatalmente ela não irá conseguir. Isso faz com que ela se sinta em débito e se torne vulnerável para ser explorada. Eu diria, cria-se o pecado, cria-se o erro para se vender o perdão, para se vender a solução. Esse é um clichê que se repete na sociedade de forma marcante durante muito tempo e que, nesse atual momento da sociedade, está recrudescendo, está voltando a aumentar, por muitas razões, até que eu até não sei todas. Então, o que acontece? O sentimento de culpa vem evoluindo no sentido de tempo, não sei se sentido de qualidade, ao longo do tempo. Então, muito bem, as pessoas se sentindo culpadas se tornam vulneráveis. Okay? Mas acontece que as pessoas também começaram a descobrir que quando as pessoas se sentem culpadas e se mostram sofrendo por um sentimento de culpa, despertam nas outras pessoas dois sentimentos, raiva e dó, que tem muito a ver com o sentimento de culpa. Então, algumas pessoas foram descobrindo que, interessante isso, que eu falar, o cachorro também tem isso, está no bicho, não sei se é do nosso convívio, como eu falei, mas é o seguinte, então as pessoas começaram a perceber que se eu me mostro sofrendo por uma culpa, eu desperto sentimentos no outro, inclusive um sentimento de culpa também, ou de compaixão, e aí com isso eu consigo me isentar de responsabilidades, mais ou menos assim, olha, eu já estou sofrendo tanto com esse erro que eu fiz, que você vai me punir por isso? Aí a pessoa que tem que exercer autoridade vai se sentir culpada e se torna também vulnerável à manipulação pela vítima no sentimento de culpa. Então vamos entender que o sentimento de culpa tem muito a ver, hoje, com um jogo de poder. O poder da vítima. Então, se eu sou pego fazendo algo errado, eu me faço de tal forma vítima que quem tem que exercer a autoridade fica aí se sentindo inseguro, sentindo-se culpado de exercer a sua função. Então, o que acontece isso? Veja que é importante. Então, vou falando do genérico da culpa, depois vou entrar exatamente na relação pais-filhos, principalmente mães-filhos. Não é? Muito bem. Então, o que acontece? O sentimento de culpa, muitas vezes, é abuso de poder e dá poder à vítima para não se responsabilizar pela consequência dos seus atos. Toda pessoa que se faz de vítima, e não se faz, digamos assim, por maldade, e não se faz racionalmente. Muitas vezes ela acredita que é vítima, ela acredita que é, e se comporta como vítima, de alguma forma responsabilizando o outro ou alguém pelo seu sofrimento. Então, é importante que a gente esclareça isso. Muito bem. O que acontece com o sentimento de culpa? Ele tem 4 caminhos. No passado, ele tinha 2 caminhos, que era a punição ou o perdão. Muito bem. Então, a pessoa se sente culpada, ela inconscientemente cutuca leão com vara curta para ser punida. E aí, recebe a punição, aquilo dá um certo alívio no sentido de se aliviar do sentimento de culpa. Mas o problema continua lá. Muito bem, então ela pede a punição. Ou espera o perdão. Né? Olha, eu estou falando assim, espero que você me perdoe, etc. E esse perdão aqui tem 2 vieses. O perdão efetivo e o perdão para que eu não me responsabilize pela consequência do meu ato. E
Com a evolução, nós estamos descobrindo que a culpa também acontece. Tem mais duas resoluções. Uma é a absolvição, ou seja, o que é absolvição? Não há culpa, não há erro, não há crime, ou se houve algo, não é você que está sentindo culpa que causou. Aqui entra muito a questão das terapias, para ajudar as pessoas a se livrarem de um sentimento de culpa que não tenha culpa. Aqui, porque essa culpa é aquela manipulada pelo sistema de poder, onde as mulheres sofrem muito, muito, porque a sociedade, ao longo do tempo, desde a passagem de Adão e Eva, atribui a culpa a quem? A mulher que fez o homem comer a maçã. Né? Então, isso vem sido trazido desde do longo tempo. Aqui, então, outra forma de a culpa tem de se livrar da culpa, e o que acontece muito hoje em dia também é delegar, passar para outro. Então, assim, eu me sinto culpado por um problema do meu filho, eu preciso achar um culpado. O culpado vai ser a mãe, o culpado vai ser o médico, vai ser o psicólogo, vai ser o pediatra, vai ser alguém, vai ser o sistema. Então, esse é um caráter do sentimento de culpa que gera muitos desdobramentos, né? Por exemplo, hoje acontece muito nas escolas. A criança se machuca na escola. A culpa é de quem? É da escola. E aí a escola tem que pôr lá segurança, um monte de gente cuidando das crianças para que não seja culpada por um problema que pode acontecer em diversas circunstâncias. Nós sabemos hoje que a maioria dos acidentes com criança acontece dentro de casa com a mãe presente. Mas aí se acontece algo com a criança, se a mãe não estiver presente, ela vai estar em culpa, porque todo o sistema de cobrança que existe hoje joga para a mãe o excesso de responsabilidade. Então, o que acontece? Ela se torna vulnerável, se sente culpada que não estava em casa quando aconteceu algo com o filho. E se aconteceu algo quando ela não estava em casa e aconteceu algo com o filho, ela possivelmente irá procurar a culpa na babá, na empregada, no zelador, no condomínio e assim por diante. Então, é a culpa delegada, que hoje acontece demais, demais, demais. Assim, nós temos, então, assim, a culpa manipulada pelo poder, manipulada pela vítima e a culpa distribuída, a culpa delegada, a culpa atribuída a outro. E esses são aspectos que geram muitos problemas nas nossas vidas. Muito bem, como eu disse, culpa tem a ver com poder. Né? E quando eu falei do perdão, é importante entender que muitas vezes o perdão, eu perdoar alguém de algo, pode ser também um jogo de poder. Olha, eu te perdoo pelo teu erro, mas você me deve. Então, muitas vezes, o próprio perdão, que é uma coisa pregada, que é uma coisa que deve acontecer, que é uma coisa que deve trabalhar muito para compreender isso, muitas vezes o perdão também é um gesto de poder. Né? Então, assim, eu te perdoo por esse teu erro, mas sutilmente fica ali um enrosco, né? A pessoa fica devendo essa questão. Isso é muito comum. Então, veja como o sentimento de culpa ele tem no foco uma coisa positiva, mas por trás, na penumbra e na sombra, tem muitas outras coisas que vêm junto. Qual é o maior problema do sentimento de culpa, então, nas mães? Veja bem, o sentimento de culpa deixa as pessoas vulneráveis. A criança, quando é nos primeiros anos de vida, ela é totalmente sensível, ela é um bichinho, né? Vocês sabem que o cavalo conhece o bom cavaleiro antes que o cavaleiro monte nele, né? Tem lá algumas teorias para isso. É assim, então, o bicho criança sabe intuitivamente, pelo cheiro, sei lá pelo quê, que a mãe está se sentindo em débito, por alguma razão. Um débito que foi criado por excesso de regras, por excesso de cobranças, excesso de falsa ciência, excesso de
coisas a fazer, de obrigações, e tem que... Muito bem. Essa mãe se sentindo vulnerável e não tendo consciência disso, era, de alguma forma, dar direito à criança a ter poder sobre ela. Olha que importante. Então, esse direito ao poder que dá a criança naturalmente para se proteger, não é porque ela é má, não, é pelo seguinte, a criança precisa assegurar que não vai perder a mãe, não vai perder a proteção. Então, ela descobre um jeito de ter poder sobre a mãe. E começa a fazer movimentos, ações, ou não dormir, ou não comer, ou comer demais, ou ter sintomas, ou ter situações que aprisionem a mãe a ela. E essa mãe, então, não percebendo que se sente culpada, ela passa a dar direito à criança de se sentir credora. Hoje nós vivemos um momento da sociedade em que as pessoas vitimizadas se sentem credoras do mundo. O mundo, os pais, a escola, todo mundo tem que suprir os desejos, tem que adivinhar e suprir os desejos daquela criança. Então, o que acontece? Quando a mãe se sente culpada, ela se torna vulnerável a ser dominada. Dominada pela criança, dominada pelo pai, dominada pela família, dominada pelo sistema. E o sentimento de culpa, ele se manifesta corporalmente, né? Ele se manifesta por posturas, por falas, por entonação de voz, né? Por a pessoa com sentimento de culpa fica assim encurvada, tenta pôr a cabeça dentro do pescoço, ela se diminui. Quando a gente vê pinturas sobre Judas Iscariotes, né, nós vemos sempre uma pessoa com o pescoço encurvado, assim, para dentro, porque ele se sente a representação gráfica, a representação de um artista sobre um ser cheio de culpa. Muito bem. Quando a mãe se sente culpada, ela se torna, então, vulnerável. E hoje existem especialistas em tanta coisa que criam regras impossíveis de ser cumpridas, que quase todas as mães se sentem culpadas por coisas que não são erros, ou por erros que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e que o ser humano é perfeitamente capaz de superar e corrigir. Muito bem, então nós vemos as mães vulneráveis, e ela vai ter 2, 3 atitudes, como eu falei. Ou vai cutucar leão com vara curta para ser agredida, ou vai esperar o perdão, ou vai buscar uma terapia e vai sentir-se absolvida pelo erro que não cometeu, ou que não é dela, ou que se cometeu faz parte da vida e não tem nenhum motivo para se sentir culpada, ou vai procurar delegar para terceiros, né? Aí delega para babá, para o pediatra, para o psicólogo e assim por diante, ou para a escola. Então, a mãe vai fazer esse tipo de coisa. O que acontece? Vai criando um enredo na família. E a criança que se sente poderosa sobre a mãe vai fazendo comportamentos cada vez piores para ter poder sobre a mãe, e a mãe vai ficar incapacitada de exercer sua autoridade. Hoje nós vemos na sociedade, nas famílias, muitas mães, sabe, puxa, eu fiquei com raiva do meu filho. Qualquer relação gera raiva. Quando você fala com uma criança, mesmo sendo seu filho, e ele não te escuta, ele quer te dominar, ele é teimoso, sabe, você vai ter raiva dele. Só que você não pode usar a raiva como agressão, como vingança, né? Mas você tem um sentimento que muitas vezes as pessoas têm, e é um sentimento que reservado, fica só para ela, mas o sentimento de culpa vem ali. Quase toda mãe, quando engravida, questiona: será que eu quero? Será que eu posso ter? Não é muito difícil? O que vai acontecer? E se eu perder o emprego? Passa uma série de pensamentos ao longo da cabeça da pessoa, que se ela foi educada com rigidez, com excesso de cobrança, esse simples pensamento pode gerar nela um sentimento de culpa. Então, as mães um pouco mais velhas, quase todas sofreram demais por terem questionado se queriam, se podiam engravidar e ter aquela criança. Não é maldade,
é uma reflexão. Qualquer mudança importante na vida gera reflexão, gera dúvidas. Mas, para algumas teorias, algumas instituições falavam que pensamentos, ações, o simples fato de pensar em algo já gerava sentimentos de culpa, já se culpava as pessoas, elas ficam, então, vulneráveis a esse sistema. Muito bem. Então, o que acontece? O que nós precisamos fazer aqui? Precisamos livrar as mães do sentimento de culpa. Isso é muito importante. Não é livrar as pessoas da capacidade de se sentir culpada quando comete um ato que causa dano ao outro. Não é acabar com essa capacidade. Todos nós precisamos ter essa capacidade. Mas o que precisamos estimular as mães é não se sentirem culpadas por não cumprirem expectativas, excesso de regras que são impossíveis de serem cumpridas. Esse é o trabalho nosso mais importante. Vejo hoje, e é um dos focos da Universidade de Paz, tranquilizar aos pais, tranquilizar as mães, porque sobrecarregá-los de meia informação, que é o que tem hoje, sobrecarregá-los de responsabilidade, criar situações catastróficas ante pequenas coisas. Isso não ajuda, isso gera paralisia, isso gera vergonha, gera culpa, isso incapacita as pessoas para resolverem os problemas. Nós vemos hoje uma outra coisa que eu tenho observado, que é assim, por exemplo, se fala muito do autismo, do TDAH, de outros transtornos, que são importantes, existem, as pessoas precisam de atenção, de cuidados, etc. Mas se fala de tal forma hoje que nós estamos vendo assim, que as pessoas que não têm o problema, não têm a diversidade, né, não têm a atipia, que seja o nome que se use, os pais acabam tendo que se adaptar ao problema do outro. Quando, na verdade, quando nós orientamos os pais, é que eles tenham a condição de se comunicar melhor e trazer a pessoa do transtorno para o mais próximo da normalidade. E o que nós estamos vendo hoje não é um excesso de coisa que a sociedade tem que se adaptar à atipia. E nós estamos aumentando demais a atipia. É uma forma de... As pessoas estão confundindo a exceção com a regra, de tal forma que a exceção está virando a regra e a regra está virando a exceção. A exceção hoje são pais tranquilos, com todas as informações que nós temos da neurociência, da psicologia, da sociologia, nós temos um monte de informações novas que serviriam para tranquilizar as pessoas e dar recursos para que possam relacionar-se melhor com os seus filhos e criar uma sociedade mais saudável, mais equilibrada, melhores cidadãos. Temos informações, mas a forma que tem sido feita, e por que tem sido feita assim? Porque criar o caos, criar o susto, criar o medo, criar o apavoramento, o desespero, dá ibope, dá ibope. Né? Então, assim, você quer conseguir seguidores? Fale catastroficamente, faça uma coisa chocante, que as pessoas se assustam. Né? Então, aí vai aumentar o número de seguidores, aumentar o número, e vai ter como vender soluções. Então, é muito importante a gente olhar para isso. A nossa concepção de Universidade de Paz é exatamente dar informações para que os pais possam exercer a sua relação pais-filhos com o mais próximo possível da tranquilidade, sem o excesso de regras, com regras que são possíveis de serem cumpridas. Eu vejo mães sofrendo assim, eu estou sofrendo porque meu filho viu a televisão estava ligada em casa e vê que a criança olhou para a televisão e gostou. Nossa, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo de errado? Não, pessoal, o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande. Não estou negando que existam potenciais problemas, ok? Não estou dizendo que não há que se tomar cuidado. Não estou dizendo que as telas são maravilhosas. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo apenas que esse excesso, essa postura radical, zero
isso é mais para criar problema do que trazer soluções. Isso é muito importante. Então, o nosso foco aqui hoje, nessa minha fala, eu quero dar instrumentos para que as mães revejam por que se sentem culpadas. Se sentem culpadas porque fizeram algo realmente que é danoso, ou porque estão se sentem obrigadas a cumprir regras impossíveis de serem cumpridas. Então, desde a maternidade, a mãe já sai da maternidade achando que ela está devendo alguma coisa porque teve uma falha qualquer que nem a criança percebeu, ninguém percebeu, mas ela percebe porque sabe que o quadro de referências é abusivo, mas ela não reconhece que ele é abusivo, não é? E ela não conseguiu cumprir o excesso de regras. Então, se eu cometi uma pequena falha ou uma falha imaginária, eu me transformo vulnerável à manipulação. E hoje isso está muito, muito forte. O sistema de poder, o sistema de mídia, de um modo geral, trabalha muito com isso. Resumindo, acho que eu falei a princípio de todas a questão da culpa, né? Então, eu quero encerrando por aqui, dizendo, olha, você que é mãe, você que é mulher, olhe quantos sentimentos de culpa você tem que não são da sua lavra, não são da sua criação, não são suas, né? São muitos sentimentos de culpa. Veja, por exemplo, quer ver só, sentimento de culpa na relação amorosa, muitas mulheres se sentem culpadas quando o seu namorado, o seu marido, não tem um bom desempenho sexual, por exemplo. É jogada a culpa nela. Por exemplo, né? Ou o seu filho está com uma tosse, uma diarreia, a mãe já começa, onde foi que eu errei? Que culpa eu tenho? Ou se a criança tem lá um transtorno, ou uma atipia, digamos assim, né? Ou a mãe sofre de culpa, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Né? Existem muitas coisas nas nossas vidas das quais ninguém tem culpa, ou achar culpado não resolve o problema. Eu uso muito nas minhas, quando eu fazia orientação familiar na Associação Paulista de Medicina, eu dava um filme para as pessoas assistirem chamado Gente como a Gente, um dos melhores filmes que eu já debati, cheio de Oscar, filme extraordinário, mas a gente fica ali incomodado com aquela mãe. E numa cena final, o pai conversando com o filho diz isso: filho, existem coisas das quais ninguém tem culpa, e elas acontecem, né? Mas a necessidade de encontrar um culpado é impressionante, como as pessoas procuram achar culpados, e quem tem mais razões para se sentir culpada absorve aquela culpa e sofre, e vai ficar se punindo e vou redistribuindo o sentimento. Então, isso é muito importante. Existem coisas, por exemplo, o transtorno que é de origem genética, né? O pai ou a mãe que tem o gene que traz o transtorno não tem a mínima culpa disso, né? Nem responsabilidade tem sobre isso, porque aqui cabe mais um comentário, diferença de culpa e responsabilidade. Quando a gente faz uma terapia familiar, a gente vai ter lá uma pessoa que tem sérios problemas e que só se resolve com uma terapia familiar, ou aumenta a chance de resolver com uma terapia familiar, a gente vai trabalhar o quê? Identificar os sentimentos de culpa, que geralmente está na mãe, né? Geralmente ela que absorve toda a culpa, e redistribuir esse sentimento de culpa sob forma de responsabilidade. Ou seja, todos são responsáveis. Se tem uma pessoa que se sente mais culpada que as outras, ou se ela é culpada pelos outros, essa pessoa, ela centraliza o problema e os outros não resolvem. Então, é preciso redistribuir o sentimento de culpa sob forma de responsabilidade de cada um. Vejo muita gente falando de mãe, minha mãe é narcisista, e sofrendo e culpando a mãe. Olha, a mãe é narcisista? E o que você vai fazer com isso? Vai passar o resto da vida culpando a sua mãe? Vai resolver o teu problema? Porque aqui também entra outra coisa importante. Quando a gente identifica um problema,
como o narcisismo da mãe ou do pai, ou um outro problema, nós não estamos identificando para justificar um problema e permitir que ele continue acontecendo. Nós estamos falando, identificando um problema para trazer solução. É diferente de ter uma explicação convincente para a pessoa continuar sofrendo com o mesmo problema, porque tem alguém a quem culpar. Ora, se alguém errou, ok, se desprenda desse erro e cuide da sua vida. Porque enquanto a pessoa encontra alguém para culpar, ou uma racionalização aparentemente inteligente para se convencer dos motivos que sustentam esse problema, ela não vai resolver o seu problema. Então, eu me lembro aqui de uma frase que eu achei muito interessante, que, se não me engano, foi falada pelo Sartre, que dizia o seguinte: não interessa o que nossos pais fizeram com a gente, interessa o que nós fazemos com o que os nossos pais fizeram com a gente. Quando se faz uma terapia, principalmente na psicanálise, encontra-se explicação para as coisas. Mas isso é muito importante. A explicação não é para justificar a persistência. Eu estou repetindo porque é muito importante isso. Não é para justificar a persistência de um problema. É para se compreender a origem dele e criar instrumentos para a resolução. Muitas vezes se fala perdão, perdoe seus pais. Não é tão simples assim. O perdão é uma palavra muito falada, mas muito pouco feita. Né? Mas é preciso buscar razões para compreender, inclusive, os erros. Se nós olharmos para a história universal, vamos ver que as gerações, os pais de hoje têm muito mais instrumentos para viverem melhor que os pais do passado. As mães do passado tinham uma vida muito pior que as mães de hoje. Não podiam ter opinião, era muito complicado. Então, se a gente vai compreender o contexto da história das pessoas, a gente pode não perdoá-las, mas absolvê-las, porque absolver tira o perdão. Tira o poder. E o perdoar, muitas vezes, é uma forma de poder. Eu te perdoo mais. Né? Então, é absolver, ou seja, não houve culpa, não houve dolo, não houve o erro que eu atribuo a eles. O erro que aconteceu, ele fazia parte de um contexto da história. Né? Aquilo era que se acreditava no passado. Eu, como médico, já fiz coisas que no passado, que hoje não se faz mais. Não é? E aquilo era o que nós conhecíamos na época. E aquilo era o indicado, era a verdade que nós tínhamos. E o conhecimento evoluiu de tal forma que coisas que nós praticávamos no passado, né, não servem mais. Vou me culpar por isso? Não, era o conhecimento que nós tínhamos. Então, quando a gente desenvolve a capacidade de refletir, buscando fenomenologicamente compreender um problema e a sua solução, a gente se distancia da ideia de encontrar culpados. Eleger culpados não resolve o problema. Pelo contrário, pune-se o culpado, exclui-se o culpado e o problema continua. Recentemente teve bullying famoso numa grande escola, e aí fizeram lá uma série de coisas e expulsaram alguns alunos. Eu pergunto, expulsar o aluno que fez bullying é solução? Ou passou essa solução para outra escola? Passou seu problema para outra escola? Eu não critico a escola por essa postura. Eu só quero refletir porque eu entendo que muitas vezes a escola se sente incapaz de lidar com determinados pais. Mas o que nós devemos trabalhar é, esses pais precisam entender que eles fazem parte de uma comunidade e a escola deveria ter poder de interferir nessa relação com os pais, levá-los a tratamento, levá-los à orientação, para que possam resolver o problema dessas crianças que praticam o bullying. Então, simplesmente culpar a criança e excluir também não soluciona. É passar para frente o problema. Então, é importante que a gente trabalhe muito numa visão fenomenológica, de compreender o fenômeno a fundo,
para daí, então, encontrarmos soluções. Nesse aspecto, mais uma coisa importante, para encerrar agora mesmo, da Universidade de Paz, é o nosso modelo de comunicação que trazemos como o modelo frescobol de comunicação, o objeto do nosso livro recente, Comunicação, Frescobol e o Tênis. O que nós propomos quando falamos do diálogo tipo frescobol? É dialogar o suficiente, sem intenção de achar culpado, sem intenção de ter razão, mas com o foco na resolução do problema. Quando as pessoas, a criança fez bullying na escola, pais e escola ficam em posições diferentes, um atacando, o outro se defendendo, nós temos um diálogo tipo tênis. Nós temos que orientar esses pais que eles precisam jogar frescobol com a escola. Simplesmente culpar alguém não resolve o problema. E a história nos dá muito sobre isso. Se culpou muita gente de coisas, se mataram as pessoas, se puniram, etc. Mataram-se mulheres porque eram bruxas, e fizemos tantas coisas, e nisso não resolveu os problemas, né? Então, nós precisamos dialogar de forma contínua, aprofundando a compreensão, sem a intenção de encontrar culpados para punir. O objetivo do diálogo é encontrar solução para um problema, encontrar meios de prevenir que esse problema aconteça, e seguramente isso não se dá pela exploração do sentimento de culpa, pela acusação, pela punição e assim por diante. Punição é uma solução? Muitas vezes é, mas que tipo de punição? Né? A punição que ensina ou a punição que tem um conteúdo de vingança? É importante isso. Muito bem. Então, eu acho que eu falei bastante sobre o sentimento de culpa, e eu quero deixar claro, enfatizando aqui, que as mães, principalmente as mulheres, que as mulheres tendem a sentir a culpa mais que outros. E o fato das mulheres começarem a trabalhar fora há 60 anos atrás, 50 anos atrás, sempre colocou um sentimento de culpa, que a mãe está fora de casa e ela sente em casa cheia de culpa, pedindo desculpa para o filho e dando poder para o filho. Ora, isso é uma manipulação também, né? Então, é importante o seguinte: mãe e mulher, reveja seu sentimento de culpa, porque você, quando está sentindo culpa, está dando direito ao outro de te explorar, direito ao outro de te abusar, direito ao outro de não ser responsável pelas suas questões. Pense sobre isso. A nossa intenção na Universidade de Paz é dar alívio aos pais, dar conforto aos pais para viverem melhor a relação pais-filhos. Isso é fundamental. Essa é a nossa intenção, e espero que eu tenha conseguido passar para você, que é mãe, para você que é nossa parceira, para que possa, nas nossas palestras, nas nossas ações, trabalharmos nesse sentido, né? É preciso tirar os sentimentos de culpas manipulados. É isso, pessoal. Oi, pessoal. Não estou te ouvindo, Ana. Não estou te ouvindo. Agora. Olá a todos. Ótima apresentação, Vimer. Grandes reflexões aqui. Eu fui também fazendo algumas anotações aqui no nosso chat para reforçar algumas das falas que você trouxe. E acho que a gente pode abrir aqui para comentários, para perguntas. Quem quiser falar. Acho que um dos temas que você trouxe, começou trazendo, né, sobre a expectativa. Até temos aquela fala, né, Vimer? Nasce um filho, nasce 2 diretores de cinema, o pai e a mãe. Mas, normalmente, a mãe acaba sendo a principal. Então, a culpa, dentro dessa expectativa do que vai realmente acontecer ou não,
já vai gerando essa frustração. E a gente tem ouvido isso, né? Eu vi outro dia de uma amiga obstetra falando isso, de uma paciente dela, na verdade, da amiga de uma paciente dela, que falou que o dia do parto foi o dia mais triste da vida dela, porque ela achou que ia ser natural, ela achou que ia colocar a roupinha cor-de-rosa, ela achou que o nenê ia mamar, e as coisas não aconteceram assim. Na verdade, acho que um dos grandes aprendizados da maternidade, da paternidade, na verdade, é perder o controle. É acreditar realmente, ou seja, mais no fluxo e na energia das coisas, de como acontecem, e ter essa aceitação e essa vulnerabilidade, né? Isso você me está dizendo, quando eu falo do atavismo, né, do atávico, quer dizer, isso vem, atávico significa herdado, genético, né? Vem lá de trás, eu não sabemos de onde, mas se a gente estudar a história, e tem uma autora que eu gosto muito, que é Elizabeth Badinter, que escreveu um livro chamado O Mito do Amor Materno, ou O Amor Conquistado, ela traz informações importantes sobre a relação homem-mulher e pais-filhos durante o tempo da história. E é o seguinte, entender que o sentimento de culpa, ele foi explorado pelo poder sempre. Pelo seguinte, as mães, quando perceberam que elas tinham filhos para servir ao senhor da guerra, sim, ao senhor feudal, ao rei, a qualquer instituição de poder, elas passaram a não querer ter filhos. Por que eu vou ter filho se ele vai morrer na guerra em nome do rei? Eu não tenho nada a ver com o rei, não tenho nada a ver com o reino. Né? Ela estou querendo é o meu filho. Né? Eu quero a família próxima de mim. Então, o que aconteceu? Passaram a manipular as mulheres e a proibir os sentimentos, as emoções. Então, as pessoas não podiam ter emoções. Então, as mães ou passavam a não ter sentimento e emoção, ou passavam a negar o sentimento e emoção, do tipo assim: eu não vou me apegar a essa criança, porque eu sei que ela vai morrer mesmo. Não é? Então, isso começa lá no passado, e essas coisas vêm passando geneticamente, né? Essas informações vão passando ao longo do tempo e estão presentes até hoje na gente, de alguma forma, só com outro colorido. Então, a mãe hoje, quando vai para a maternidade, o filho tem que nascer numa condição tão perfeita, cumprindo tantas coisas, que ela sai de lá com sentimento de culpa porque não pôde, porque não foi normal o parto. Não é? É tão maciço isso na sociedade, e muitas vezes feito de forma velada, que as pessoas sofrem. Então, assim, a mãe já vai para a maternidade com um potencial de culpa. Né? E aí, facilmente manipulável. Né? Então, essa referência que você trouxe é importante que a gente veja isso. Né? E mais do que isso, eu falo, às vezes a gente tem sofrimentos, diálogos internos secretos, que no processo de terapia as mulheres revelam isso, ou talvez no confessionário de padre também, né? As pessoas falem, mas todas as mulheres tiveram momentos que questionaram, né? Se valia a pena, se era hora, né? Faz parte. E muitas vezes deixa de viver o belo, né? Sim. Um momento igual um parto, né? Quando você recebe seu filho. O tanto que é um sentimento lindo, maravilhoso. Eu, pelo menos, vivenciei isso, né? E, às vezes, por culpa, por excesso de regras, as pessoas deixam de viver o belo, né? De ver essa coisa maravilhosa, de viver o momento, né? E fica vivendo a culpa. Sim, e passa a gerar problema. Pior que não viver o belo é dar o direito de ser manipulada. Exatamente. E como está sendo essa relação também com a escola, eu percebo muito nos pais essa necessidade de estar colocando essa culpa na escola e a escola devolvendo a culpa para os pais. Não, porque a nossa função é ensinar matérias aqui, a função dos pais é educar. E fica esse jogo e está se criando uma guerra, igual nos grupos de WhatsApp, né? Gente, é um horror aquilo ali. Então, como a gente poder trabalhar com esses pais, né, e com a escola também, para que eles se tornem parceiros, e não, parece que, viver nessa situação de guerra. Então, se puder falar um pouquinho mais sobre isso, o que a gente pode estar ajudando esses pais? Porque quando a gente começa a tocar no assunto, aí parece que o negócio
fermenta mais. Aí, né, Fátima, eu acho que entra um pouco o que o Wimmer está falando do terceirizar, né? Porque, na verdade, como as famílias não estão conseguindo, pelo excesso de informação, porque todo mundo hoje fala alguma coisa na internet e as famílias vão interiorizando essas mensagens sem analisar, sem verificar se isso é importante para os seus valores, para a sua família, para a educação do seu filho. E aí, o que acontece? Então, terceiriza para uma babá, terceiriza para uma... e vai terceirizar para a escola. Só que quando a escola devolve alguma coisa para buscar essa parceria, então a culpa é da escola, não é da parceria, mas é efetivamente do que a escola deixou de fazer ou fez que não estava de acordo com aquilo que essa mãe idealizou. De novo, as expectativas, né, Wimmer? Exatamente. A expectativa e o excesso de responsabilidade. Sim, de terceirização, né? Está passando para o outro uma responsabilidade que é dela e a dificuldade em parcerias, né? Em estabelecer esses vínculos com os parceiros para poder trabalhar essa criança. E a criança vai ficando solta, que nem pirulito na boca de criança, né? À mercê de cada um e não tem possibilidade de formar os seus valores, né? De ter modelos adequados, porque a coisa vive numa guerra de culpas aí, né? De culpados. E eu acho que hoje esse é o maior problema que existe relativo à culpa, terceirização. Eu também acho. Muitas vezes as leis são feitas para proteger o consumidor, digamos assim, e faz sentido, mas de qualquer forma nós temos que pegar os efeitos colaterais de toda a solução, né? Isso é muito importante. Quando alguém traz uma solução para um problema, ele cria outros. Espera-se que os criados pela solução sejam menores do que os que ela solucionou, né? Então, possivelmente, até nessas leis de consumidor, etc., pode ter resolvido muita coisa. Mas deu o direito, na relação pais-escolas, a ter uma posição de consumidor. Assim, meu filho está na escola, eu exijo. Né? Exato. E ele te dá o direito a exigir. E essa exigência, muitas vezes, extrapola os limites da escola. Então, o que eu vejo hoje, escolas gastam mais dinheiro com segurança física, jurídica, com assistentes para evitar que as crianças tenham algum probleminha, do que com professor. Verdade. Isso é um absurdo, mas é um fato. Então, eu digo, nós precisamos trabalhar muito essa das pessoas, nós temos que livrar as pessoas do seu sentimento de culpa para que elas não precisem delegar, terceirizar, né? Mas isso é o mais comum, hoje é o mais preocupante. Né? E realmente, assim, o excesso... Hoje eu criei uma doença chamada tem que it. Informação dos tem quês, né? Tanto tem que, eu fico com dó das mães. Você tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo, tem que não isso, ou não tem que isso, né? Então, é muita sobrecarga de tem que. Porque tem excesso de informação e nem sempre as informações são adequadas, né, Wimmer? Todo mundo se acha capaz de falar alguma coisa sem se aprofundar e a pessoa que recebe sem refletir, né? Tem o excesso de informações, que existe muita meia ciência. Existe ciência para tudo. Recentemente, numa emissora de TV, eu falei alguma coisa. Alguém perguntou se pode fazer isso ou não pode fazer isso com a criança, etc. É o que fazer, o que não fazer. Eu mostrei o seguinte, olha, o problema não é o que fazer. Quando alguém, uma pesquisa mostra, você pode fazer isso ou não pode fazer isso, ela não é confiável pelo seguinte, quando você fala o que fazer, você tem que levar em conta o para quê, o porquê, o como, que é o mais importante, aonde e o aonde. Então é o seguinte, existem circunstâncias, por exemplo, se é favorável à palmada, não, eu sou contra a palmada, mas existem circunstâncias que a palmada vale. A punição vale, a autoridade forte vale. Quando? Quando a criança não tem noção do perigo, e ela é pequena, não tem noção do perigo, é melhor ter medo do pai. Eu falo assim, é melhor ir precisa fazer terapia no futuro que ir para o necrotério. Não é? Exato. É o seguinte, então, assim, tem circunstâncias em que a punição se aplica.
né? Agora, quando eu falo isso, alguns falam, pô, o cara é carrasco. Não, não é isso. Estou dizendo que, quando, onde, para quê e por quê, né? Então, existem circunstâncias que uma mãe perdeu o controle e puniu o filho, ela não deve ficar se culpando, pedindo desculpa porque deu uma palmada na bunda da criança. E algumas vezes, né, Vimer, a punição ela vem para trazer uma frustração também. Porque a criança precisa se frustrar com algumas coisas. O não é dito para frustrar mesmo em algumas circunstâncias. Não é não. E não pode, azar seu, vai ficar frustrado e vai tentar resolver esse problema numa outra vez, numa outra solução, num outro momento, né? A criança precisa disso. Porque esse não é para frustrar, ele frustra, mas esse não é para proteger. Também, sim, lógico. Então, lógico. No caso de perigo, sim. Esse não é para proteger, e então ele não é para castigar, esse não é para proteger. Sim. Então, faz parte. A frustração é inerente, as pessoas vão ter que aprender a lidar com a frustração, mas se alguém entra dizendo, a mãe é culpada por causa disso, a criança se fortalece no papel de vítima. Claro. Tá certo? E a mãe se enfraquece no papel dela. Por isso que o sentimento de culpa tem muito a ver com poder, né? Mais ou menos assim, né? Você vai pegar o primeiro triângulo dramático que existiu, vou pegar a história de Adão e Eva, sabe que a maioria da sociedade acredita no criacionismo, né? Então vamos trabalhar com esse conceito. Tem Adão e Eva e a serpente, né? E a maçã. A serpente faz o quê? Ela vai lá e fala, olha, esse tal de Deus aí está errado, não pode comer maçã, tá certo? Então ele vem como serpente de Salvador, né? Joga as partes contra um contra o outro e criou o problema, né? Então, então o primeiro triângulo dramático que existe na vida das pessoas é esse. E a gente vê muita coisa que é dita, isso é muita maldade é feita com boas intenções. Uhum. Né? Então, Rodrigo, essas campanhas, sabe, eu lembro da campanha Droga Mata, era um choque, aquela coisa assustadora, né? E se cria uma coisa tão gritante, tão forte, que aí o garoto vê lá assim, pô, meus pais falaram que droga mata, acaba com os caras, mas eu vi um cara que pega droga ali e não aconteceu nada com ele, portanto, tudo que meus pais falaram, que as autoridades falaram, é bobagem, né? Uhum. Então, essas posturas extremadas, grandiosas, geram perda de credibilidade. Exato. E não ajudam. Então, nós vamos trabalhar muito, por isso que o nosso foco aqui é dar instrumentos para tranquilizar os pais, porque não existirão pais perfeitos e nem filhos perfeitos. Uhum. E, na verdade, eu costumo dizer que as melhores amizades que a gente faz na vida, as melhores relações, os melhores afetos, são feitos pelas portas dos fundos, não pela sala de visitas. Na sala de visitas, todo mundo é perfeito, arrumadinho, educadinho. Mas é lá na cozinha, na área de serviço, que a gente é o que a gente é. E o meu amigo que conhece os meus defeitos me ama. Certo? Sueli, você me conhece os defeitos há 50 anos. Na verdade, seu marido também. E a gente se ama, entende isso? A gente se conhece. Vejo cada vez menos defeito, hein, Vivi? Pela porta dos fundos. Então, eu fico vendo isso. Essa sala de visita é um conceito. Eu, quando morava no interior do Paraná, na fazenda, meu pai tinha uma fazenda lá, ela fez uma casa bonita, tudo, e tinha sala de visita. Né? O que era a sala de visita? Era a sala de visita, você não podia entrar. Não podia. Aí, de repente, chegava uma visita lá, ficavam lá conversando, via conversa, porque a visita ia embora, ficava meu pai e minha mãe falando mal da visita. Né? É isso. Então, é a sala de visita. As boas relações se faz pela porta dos fundos. E hoje é importante que as pessoas, hoje, a cozinha, as casas são mais abertas, né? E se conversa mais na cozinha que na sala, né? Isso é um progresso. E isso fazendo uma associação com as redes sociais, né? A gente vê muito que o que aparece nas redes sociais é só a sala de visita. E por trás, né, está lá o fundo. E as pessoas se pegam muito nessa sala de visita. E aí isso cria muita culpa. Nossa, aquela família está viajando e eu não estou viajando. Aquela família faz isso, eu não faço isso. Sim. E isso vai trazendo que a pessoa precisa, ela quer se sentir
encaixado em algum lugar. E aí eu percebo muito essa questão dos pais de quererem mostrar que são bons pais. Ah, se a criança dá birra num shopping, ficam com vergonha, porque, nossa, as pessoas vão pensar que eu não sei educar essa criança. E não se preocupa realmente na conexão com o filho, né? Então, essa questão também, eu vejo o quanto que os pais eles querem se encaixar, mesmo sendo adultos, né? Eles querem se encaixar no grupo da perfeição. E aí o que você trouxe vai lembrar de uma fala uma coisa que eu não falei na minha fala, que é o seguinte: existem pais que eu chamo de pais para fora, que eles educam para mostrar para os outros. Sim. A criança percebe isso. Quase todo dependente químico que eu tratei na vida tinha essa visão do pai ou da mãe ou de ambos. Eles estão preocupados mais com o que parece do que com o que é. Verdade. E nesse momento nós estamos vivendo muito isso na sociedade. Sim. Já antecede as redes sociais e se agrava com as redes sociais, né? Em que as pessoas são mais preocupadas. Olha como eu sou feliz, né? Olha como eu sou ótimo, né? Do que em serem elas mesmas. Né? E a criança, com pouca experiência, pouco contato, vai criando uma visão equivocada sobre a realidade. Mas esse é um dos pontos importantes. Então, é o seguinte, eu já ouvi de pessoas, recentemente eu ouvi de um paciente que é um empresário bem-sucedido, um cara bacana todo, e ele perdeu um parente num acidente de moto. E ele falou assim, quando eu era jovem, um dia, o primeiro emprego que eu tive, eu comprei uma moto, cheguei com a moto em casa, meu pai me deu uma surra, já era 17, 18 anos. Meu pai me deu uma surra, jogou a moto fora e falou, vai devolver essa moto já. Eu fiquei bravo com meu pai, ofendido com meu pai. E hoje meu primo morreu no acidente de moto. E se eu lembro como eu dirigia a moto, como eu era naquela época, eu também teria morrido. Então eu tenho gratidão ao meu pai por ter feito aquilo. Porque o pai não fez para mostrar para os outros. O pai fez o seguinte, eu quero que você viva, não quero que você corra risco de vida. Então, você vê aquilo que eu falei, do porquê, para quê, como, quando, onde. Né? Então, assim, você recomenda que batam? Não recomendo isso. Recomendo que sejam cruéis? Não é nada disso. Mas recomendo que se façam medidas que protejam seus filhos, não que protejam da opinião dos outros. Né? Verdade. E acho que nessa linha, né, Vimer, que cada vez mais é muito importante, ou seja, quando se tem a ciência e tem o conhecimento de como fazer, isso facilita muito. Verdade. Mas sempre o que deve prevalecer é o que você sente e o que vem do coração. Inclusive, quando se ouve teorias e que aquilo te soa um pouco estranho, deve-se analisar por quê e procurar realmente os caminhos da linha que conecta com os seus valores, com os seus princípios, valores da sua família. Então, nessa hora é quando realmente, ou seja, esse sentimento interno, o coração, ele fala, né, de como agir, e você se posicionar realmente no seu papel como adulto. E se fez de uma forma que achou que foi inadequado, ou que talvez podia ser diferente, é aí que entra o papel de buscar informação, de ter uma orientação, né, para buscar formas de fazer aquilo diferente. Então, acho que talvez também, muitas vezes, vem esse sentimento da culpa, às vezes da mãe, que faz uma ação como uma reação, e acha que aquilo poderia ter sido diferente. E se ela busca informação e acha novos caminhos, ela vai ver que tem sim como fazer, como a gente fala na disciplina positiva, com firmeza e gentileza. Se o filho está muito ansioso por algum motivo, olhar mais para a necessidade, não para o comportamento. Então, aí sim a gente vai ampliando essas formas de agir e entender que aí não é uma culpa, né? Você pode até se sentir culpado, mas se você busca recursos, aí então a gente vai evoluindo nessa relação. E essa é uma questão muito...
É uma questão muito importante que você está falando, porque esse excesso de informação, e cada vez, assim, os pais querem uma solução para ontem, né? Então, qualquer coisa que aparece, que eles acham fácil de fazer, é isso que eu vou aplicar. E muitas vezes não questiona, será que isso está dentro dos meus valores? Será que isso vai ser legal? Não, eles querem solucionar e ficar livre do problema, né? Então, eu vejo assim, os pais, eles não querem fazer o que os pais fizeram com eles, né? Mas também não sabem como fazer, e aí vão pegando qualquer coisa que aparece. E quanto mais fácil, melhor, né? Eles não querem ter o trabalho de serem pais. Isso que eu ia falar quando a Ana comentou, buscar informação só não basta. Eu acho que tem que buscar informação e tem que ter a interlocução. Eu acho que os seus princípios, os seus valores têm que vir à tona nessa interlocução para que, através desse diálogo, eu reformule a minha ideia e eu tenha uma nova solução. Né? Buscar a solução significa não só ter a informação, questionar essa informação, trazer os seus valores e aí reformular a sua maneira de agir em função desse conhecimento. Porque, senão, esse conhecimento, como o Wimmer falou, né, esse excesso de informação e essa coisa hoje louca que tem na internet vai te deixando, na medida em que você não tem uma interlocução e não tem uma troca, vai te deixando ainda mais culpada, mais enfraquecida, mais com aquela coisa de fora da realidade, né? E vai te tirando o seu poder de decisão, trazendo os seus valores e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante, a interlocução, a troca, a discussão, a reflexão, para mim é o que importa, né? O diálogo tipo frescobol. Exatamente. Sem pressa de dar o ace, sem pressa de dar a jogada final. Exatamente. Foco na solução do problema, não na razão. Exatamente. Nessa busca da informação e da interlocução, como você ressaltou, Sueli, eu acho que vai bem exatamente nesse formato como a gente está trazendo aqui essa nossa comunidade, o Clube Unipaz, onde a gente traz um especialista, traz um tema e tem esse espaço para fazer essa conversa, para fazer essa troca e fazer essa mentoria, onde também esses pais e mães podem ver desafios e problemas do outros e trazer os questionamentos, né? Isso. Parece que a Miriam quer falar, que ela levantou a mão. Miriam. É que eu cheguei no meio, eu estou ouvindo os comentários aqui, eu vi o finalzinho do Dr. Wimmer, eu achei, é a primeira vez, inclusive, que eu estou entrando, que agora dá para entrar. Seja bem-vinda, Miriam, mas eu Obrigada, eu sei que você me conhece. Eu estava pensando aqui nessa troca que vocês estão fazendo, na dificuldade das estruturas das mães poderem fazer esse tipo de reflexão. Isso que eu estava pensando, porque eu não sei se vocês estavam no Seminário das Mães, eu não me lembro se vocês estavam ou não. Acho que estavam, né? Vocês estavam, sim. Eu fiquei um pouquinho. E eu assisti aquela moça a Carla, lá de Goiás, que ela trabalha muito com parto. Eu achei o trabalho dela, a postura dela, eu achei muito interessante. Aí tinha uma mãezinha ali, muito jovenzinha, devia, sei lá, para mim tudo é jovenzinha, tá? Aí ela colocou assim... quando eu fico nervosa, eu bato no meu filho. O que eu posso fazer? O que você me aconselha a fazer? Aí a Carla vira para ela e fala assim, terapia. Aí ela falou assim, mas não tem alguma coisa mais fácil? Uma coisa mais rápida, sabe? Eu acho que esse comentário dessa mãe é um reflexo disso tudo que vocês estão falando. Né? Porque as mães, infelizmente, com esse mundo mal usado que é a internet, porque pode... Olha, uma reunião como essa, por exemplo, né? É de uma riqueza tão grande, e outras que a gente faz, né, Ana, que você participa com a gente, e não existe esse interesse maior de fazer um mergulho para ver o que está acontecendo, que está resultando nisso aí. Fica só na superfície. Não é prioridade discutir, né? Toma tempo. Eu acho que dói mesmo. Acho que dói. Mas é mais do que isso. A pressa do profissional em dar uma resposta é aquilo que eu falei. O quê? Você bate no seu filho. É o quê? Agora, como, quando, onde, para quê e por quê? Então, nós vamos fazer essas perguntas, né? Porque pode ser que você encontre uma resolução
nessas respostas das 3 ou 4 perguntas. Ok? Né? Sim. O problema é que a gente fica muito em cima do quê e esquece principalmente do como. Né? Olha, uma palmada machuca menos, muitas vezes, do que o que se diz junto com a palmada. Você é uma Eu concordo com você, que tem palavras, às vezes, que dói muito mais do que uma boa palmada na hora certa. E muitas vezes a ausência da palmada e a ausência da conversa é muito, porque a indiferença é muito pior. É verdade. Concordo. Então, isso é importante, nós temos que aprofundar na questão, porque, infelizmente, as pessoas ficam só no quê. Exatamente. Como, quando, onde, por quê e para quê. Fundamental. Né? Então é o seguinte, se eu der uma palmada no meu filho porque ele está correndo risco de vida e ele não tem noção do perigo, ok, dê uma palmada e dê de novo se precisar. Claro. Agora, se eu não der a palmada porque os outros vão pensar mal de mim, aí ferrou. Né? Então a gente tem que aprofundar nisso. Infelizmente, a gente comete muito erro da generalização. Isso, é isso aí. Né? Da grandiosidade, da catastrofismo, e não aprofunda. Isso é isso mesmo. que nós estamos aqui fazendo, beleza. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ter espaços como esse, para a gente poder ir trocando e cada vez mais replicando. E vamos semeando, ideias, né, Miriam? Também. É isso. A gente precisa muito, os jovens precisam demais. Nossa, essa mãe que eu trouxe, aí ela respondeu assim, mas eu apanhei muito, eu não quero bater, mas quando eu vou ver, eu já bati. Você vê a coisa ali, como é ancestral. Né? E ela fica naquilo. Eu quero uma resposta rápida. Ela não aguenta, eu entendo. Ela não aguenta se ver fazendo aquilo. Quando ela faz, ela fica em pânico. E é aquilo. E o que ela faz com esse pânico? Né? Então, como é que ela se modifica, né? Não, mais do que isso, quando ela entra nesse pânico porque bateu, ela entra em sentimento de culpa. Exatamente. E aí ela dá direito ao filho de ter poder sobre ela, porque ela bateu. Então, assim, se bateu, errou, não sinta culpa, já foi. Vai já trabalhar fez. A culpa aí, vai trabalhar a culpa numa terapia, ok? Num diálogo com a pessoa próxima. Mas, de qualquer forma, o que faz mais mal não é a palmada, é o sentimento de culpa. É verdade, eu achei perfeita essa sua colocação. Né? Quando uma mãe tem sentimento de culpa, ela abre a porta para ser manipulada. Perfeito. Perfeito. Beleza, pessoal, está na nossa hora já. Está na nossa hora aqui. Vou agradecer a participação de todos. Gente, obrigada, adorei. Compartilhem esse conhecimento, compartilhe aqui esse nosso formato de apresentar esse conteúdo. Na próxima sexta-feira, às 8 da manhã, a gente tem mais uma mentoria com o Wimmer, trazendo também o tema da culpa materna. E eu vou compartilhar aqui rapidamente que a gente tem alguns outros temas aqui que estão vindo para vocês já se planejarem. Então, a gente tem aqui na... Vocês estão vendo? Não. Agora entrou? Não. Saiu a mensagem que você está... Agora vai entrar. Agora está. Agora entrou? Aham. Ok, então a gente vai ter uma masterclass também com a doutora Tânia Santana, que é sexóloga, ginecologista e obstetra, e vamos trazer um tema aqui que vai ser muito interessante, antes do Dia dos Namorados, falando sobre namoro e sexualidade, qual a idade certa. Esse é um tema, um desafio enorme para todos os pais e mães, então acho que vem aí numa boa hora, trazendo conhecimento. Depois a gente tem também uma masterclass com a Marisa Bianco, falando sobre transtorno de aprendizagem, como apoiar, como lidar com toda essa situação. E aqui eu vou mostrar um pouco da nossa agenda. Então, aqui a agenda de maio, aonde então, na sexta que vem, depois eu tenho a masterclass no dia 5 e a mentoria... Opa, tem uma data que está errada aqui. 30. Depois a gente vem para junho, vou ajustar essa data aqui, desculpa. Então, a gente tem o tema do transtorno de aprendizagem, depois a mentoria, temos um feriado, depois a gente tem aqui 27 de junho, estamos planejando um tema de férias, planejando e curtindo com os pequenos, com a Patrícia Magrar e Daniela Santos,
temos aqui umas datas a confirmar. E em julho, também o tema de férias, planejando e curtindo com os adolescentes, trazendo aqui nossas especialistas da adolescência, com a Paula Valente e a Marcela Feres. Depois um tema delicioso para curtir nas férias, cozinhando em família, alimentação saudável, com a nossa nutricionista Andréa Ferrara. E uma masterclass sobre livroterapia, utilizando os recursos da leitura junto às crianças e aos jovens. E a masterclass aí comigo falando sobre o método laser, que traz aí um conhecimento da parentalidade consciente, onde a gente identifica as energias naturais de cada uma das crianças, de cada um de nós. Então, acho que é isso. Masterclass ficam gravadas, a gente pode assistir, porque a semana que vem eu não vou conseguir assistir. Sim. No congresso aí em São Paulo. Verdade. Sim, as nossas conversas ficam gravadas, e eu convido vocês para acessarem o nosso site, que a gente está convidando para fazer parte do nosso Clube Unipaz, onde a gente se coloca como Hub Family, ou seja, uma conexão aí de pais, mães, educadores e cuidadores, especialistas, para a gente ir ampliando essa troca. Então, a gente tem esses pontos de encontros, a cada 3 meses, encontros presenciais, que também acredito que é muito importante, e assim a gente vai semeando e ampliando. Então, que vocês convidem pais, mães e outros aí, cuidadores que queiram fazer parte, que a gente sabe que a gente vai semeando e vai potencializando esse conhecimento. Uhum. Então, a gente acessa o site e lá tem o convite para a comunidade. Isso. E qualquer coisa pode mandar uma mensagem no direto, conversar, e eu explico mais qualquer informação, ou qualquer ajuda que precise. Uhum. Né? Para que a gente possa ampliar essa nossa rede aí e potencializar todos os nossos profissionais e os pais e mães, que são os principais. Ok. Então é isso, gente. Um bom dia, bom fim de semana. Bom dia e até a próxima sexta, 8 da manhã. Muito obrigada, adorei. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.